Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o professor George e nós vamos dar continuidade então à nossa programação de aulas para o cursinho pré-ENEM. Pessoal, na semana passada então nós começamos falando sobre tabela periódica, falando um pouco sobre a classificação dos elementos, como que eles foram, como que foi feita, né, a organização então da tabela periódica. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte desse assunto, que vai falar sobre as propriedades da tabela periódica, sejam elas periódicas ou aperiódicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Eu já peço desculpa desde já por esse barulho, né, que tá, acho que vocês vai ficar bem, vai dar para ouvir bastante no vídeo, mas vamos lá, pessoal, a gente tem que fazer nossa aula, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então eu vou tirar meu vídeo aqui. Bom, pessoal, então para a aula de hoje nós vamos falar sobre propriedades periódicas, ainda na parte de química de frente A, da nossa primeira parte. Bom, então vamos começar falando o que são essas propriedades, né, periódicas e aperiódicas. A tabela periódica ela pode ser utilizada para relacionar as propriedades dos elementos com suas estruturas atômicas. Essas propriedades podem ser de dois tipos, as periódicas e as aperiódicas. Mas o que são, então, propriedades periódicas? Essas propriedades, elas ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período da tabela periódica. Entre essas propriedades periódicas, eu acho que eu não coloquei todas, hoje nós vamos falar sobre raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, eletronegatividade, vamos falar também de densidade, pontos de fusão e ebulição, e também, eu não coloquei no slide, mas vamos falar um pouco sobre a eletropositividade. Então vamos começar falando do raio atômico. O raio atômico se refere ao tamanho do átomo. Quanto maior o número de níveis, ou seja, quanto mais níveis energéticos ou camadas mesmo esse átomo ele tiver, maior será o seu tamanho. Porque o tamanho do átomo, ele leva em consideração tanto o núcleo como também a eletrosfera. Então, quanto mais camadas, quanto mais níveis esse átomo tiver, maior será então o tamanho desse raio atômico desse átomo. O átomo que possui maior número de prótons, isso é interessante. O átomo que possui o maior número de prótons exerce maior atração sobre seus elétrons. Ou seja, aqueles elétrons que fazem parte ali da eletrosfera, se eu tenho um número muito elevado ali, um número muito grande de prótons, o que vai acontecer? Esses elétrons da camada da eletrosfera, eles acabam sendo atraídos pelos prótons do núcleo. Com isso, esse raio atômico ele tende a diminuir. Então, quanto maior a quantidade de prótons tiver nesse átomo, menor vai ser o seu raio atômico. Beleza? E é por isso que se classifica dessa forma aqui. Então, ó, raio atômico ele vai crescer de cima para baixo, porque a gente sabe que os períodos, cada período ele representa um nível, uma camada a mais naquele elemento, e ele vai crescer, ó, que interessante, da direita para a esquerda. Por que isso? Porque quanto maior o número atômico, maior é a quantidade de prótons, certo? Então, quanto maior a quantidade de prótons, menor vai ser esse raio atômico, porque esses prótons vão acabar atraindo esses elétrons, fazendo com que esse raio diminua. E esse raio, ele é medido como? Ele é medido de um núcleo para o outro. No caso aqui, dois R's, né? No caso é o diâmetro. Mas o raio, ele é medido a partir dessa observação. E falando um pouco sobre a energia de ionização. É a energia necessária para remover
um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. O tamanho do átomo interfere na sua energia de ionização. Se o átomo for grande, a sua energia de ionização será menor. Ou seja, tudo tem relação com essa questão dos prótons, da quantidade de prótons em relação aos elétrons. Vocês concordam comigo que quanto mais prótons eu tiver, mais esses elétrons vão ser atraídos? Então, nesse caso, como a energia de ionização é a energia necessária para remover esses elétrons aqui da eletrosfera, então, nesse caso, quanto mais distante esses elétrons estiverem desse núcleo, desses prótons, mais fácil, né? Menos energia eu vou precisar para poder arrancar. Então, fazendo uma comparação, né? Quanto maior for esse elemento, menos energia será necessária para a retirada desse elétron. E é o que acontece aqui, ó. Então, por conta disso, essa energia de ionização ela vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Falando agora sobre a afinidade eletrônica, ou também conhecido como eletroafinidade. É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura o elétron, ou seja, ele vai receber, né? Qual que é a energia necessária, que ele libera quando ele recebe esse elétron. Essa medida também ela consegue ser feita experimentalmente, só que ela é muito difícil e por conta disso seus valores foram determinados para somente poucos elementos. Numa família, quando a gente fala de uma família que é na vertical, essa afinidade eletrônica ela vai aumentar de baixo para cima e quando se fala então dos períodos, ela aumenta da esquerda para a direita. Agora, eletronegatividade, que eu acho que as pessoas eletronegatividade, eletropositividade são as propriedades periódicas que as pessoas mais têm facilidade de aprender, né, mais conhecem. E qual que é a definição, né? Do que se trata essa eletroafinidade? É a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. A eletronegatividade dos elementos não é uma grandeza absoluta, mas sim relativa. Ao estudá-la, na verdade, estamos comparando a força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons de uma ligação. Essa força de atração tem relação com o raio atômico. Quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração, pois a distância do núcleo elétrico da ligação é menor. A eletronegatividade não é definida para os gases nobres. A variação da eletronegatividade, como é que ela acontece, né? Ela acontece quando ele se trata, então, dos períodos que ficam na horizontal, a eletronegatividade ela vai crescer da esquerda para a direita. E quando a gente se trata, então, dos grupos, das famílias, ela aumenta de baixo para cima. Uma outra propriedade periódica, é a densidade, que ela também consegue ser definida experimentalmente. Aqui, ó, entre os elementos da família 1A e 7A, que são esses aqui, né, que a gente falou na aula passada, a densidade ela aumenta de maneira geral de acordo com o aumento das massas atômicas, ou seja, de cima para baixo. Quando se trata, então, dos períodos, das famílias, essa densidade ela sempre vai aumentar de cima para baixo, de um modo geral, tá, gente? Claro que podem ser que tenha alguns casos que sejam exceções, mas, de modo geral, eles funcionam dessa forma. No mesmo período, de maneira geral, também, a densidade ela aumenta das extremidades para o centro. Ou seja, o elemento mais denso, nesse caso, da tabela periódica, é o ósmo, que ele tem a densidade mais ou menos 22,5 gramas por centímetro cúbico.
E uma outra também, para gente quase terminar essa aula, né? Temperatura de fusão e também a temperatura de ebulição, que também são propriedades periódicas que foram medidas, foram descobertas a partir de experimentos. Nas famílias 1A e 2A, que são dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, os elementos de maior ponto de fusão e ebulição, eles estão situados na parte superior aqui da tabela. Ou seja, quando se trata, então, dessas duas famílias, essa temperatura de fusão e ebulição, elas vão aumentar de baixo para cima. No mesmo período, de maneira geral, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas crescem das extremidades para o centro, quando se trata, então, dos períodos. De um modo geral, hein, gente? Porque pode ser também que alguns elementos, eles acabem sendo exceção. Assim, a variação das temperaturas de fusão e ebulição na tabela periódica pode ser representada como no esquema lá, esse esquema que a gente acabou de mostrar para vocês. Entre os metais, entre esses metais aqui de transição, o tungstênio, que é representado então pela essa letra W aqui, ó, ele é o que apresenta maior temperatura de fusão. No caso, 3.410 graus Celsius. Uma outra propriedade periódica é o volume atômico. Quando usamos essa expressão de volume atômico, a gente não se refere ao volume de um átomo. Na verdade, essa expressão é utilizada para designar o volume ocupado por uma quantidade fixa de número de átomos. O volume atômico sempre se refere ao volume ocupado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, que é o número de Avogadro. Quase não saiu, hein, gente? E pode ser calculado relacionando-se a massa desse número de átomos com a sua densidade. No caso, como é que esse volume atômico ele é representado? É por essa massa aqui mesmo, correlacionando então o número de Avogadro sobre a densidade desses elementos no estado sólido. E como é que essa variação ela acontece? Quando a gente se trata, então, a gente sempre tem que pegar por partes, né? Primeiro vamos pegar aqui o período, que é na horizontal, aqui, ó, na linha horizontal. Quando se trata de volume atômico desses elementos, como é que vai acontecer? O volume atômico ele vai crescer, ele vai aumentar do centro para as extremidades. E quando a gente fala do número atômico, quando a gente quer comparar apenas elementos da mesma família ou do mesmo grupo, esse volume atômico ele vai crescer, aumentar de cima para baixo. E então essas são as principais, né, propriedades periódicas, e eu vou trazer a definição então do que são as propriedades aperiódicas. Essas propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores variam, crescem ou decrescem à medida que o número atômico aumenta e que não se repetem em períodos determinados ou regulares. Aqui temos exemplo. A massa atômica de um elemento sempre aumenta de acordo com o número atômico desse elemento. O calor específico, a dureza, o índice de refração, etc. Então, as propriedades aperiódicas são medidas, são características que são apenas de um determinado elemento. Eles não vão se repetir durante a tabela periódica, que é o que está dizendo aqui, né? Então, pessoal, essa foi uma aula bem rápida, porque eu verifiquei que quanto maior a aula, vai ficando bastante cansativa, né? E como eu queria trazer só alguns conceitos em relação às propriedades periódicas e aperiódicas, eu decidi fazer esse vídeo bem curtinho, né? Para ficar uma coisa bem tranquila também. E qualquer coisa, pessoal, vocês têm o meu contato, se não tiver, pode pedir lá da coordenação. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender, né? Espero que eu tenha conseguido passar algo para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Tchau!